O assunto de hoje é o autoconhecimento, como começar. Quis fazer esse assunto com essa live porque eu vejo que muitas mulheres não se conhecem, não sabem seus gostos, seus interesses, suas vontades, suas necessidades e também não sabem como pesquisar isso, como investigar, como se conhecer para ter esse autoconhecimento e agir, usar esse autoconhecimento como ferramenta de vida para tomar boas decisões, para fazer boas escolhas, para se relacionar com as pessoas, para trabalhar, para tudo, né? Então, gente, o autoconhecimento é um dos 5 pilares da inteligência emocional. A pessoa que exibe inteligência emocional tem que ter autoconhecimento, junto com os outros 4 pilares. Os outros pilares da inteligência emocional são o autocontrole, a automotivação, a empatia e a sociabilidade. Então, não existe inteligência emocional se a pessoa não tiver autoconhecimento. Se faltar o autoconhecimento, ela tiver os outros 4 pilares, a inteligência emocional dela está capenga, né? Para a psicologia, o autoconhecimento é conhecer sobre mim quem eu sou, como eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são os meus defeitos, meus pontos fracos e minhas vulnerabilidades, quais são as minhas qualidades externas e as minhas qualidades internas, quais são as minhas necessidades, quais são as minhas vontades, quais são os meus interesses, quais são os meus limites, até onde eu posso chegar, até onde eu não devo avançar, né? É também observar as próprias ações e descobrir como atuo, por que eu ajo e reajo daquela maneira, por que eu atuo e o que eu sinto, né? Meus sentimentos, minhas emoções. O autoconhecimento traz todas essas informações para nós, tá? Também o autoconhecimento diz respeito a uma reflexão sobre a vida, a uma análise sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, para você exatamente identificar aqueles comportamentos, aquelas condutas que você tem, que são inadequadas, que são indesejadas e que você deseja modificá-las. Então, o primeiro caminho para você modificar uma conduta indesejável é você conhecer qual é essa conduta que é inadequada e que você não deseja e reconhecer, né? Assumir que você tem aquela conduta e que ela não é boa para você, que ela é indesejada, que ela é inadequada, que você quer fazer mudanças na sua vida. Então, abrir os olhos para a própria vida, para olhar para dentro de nós, é um olhar para dentro. Isso é tomar consciência de si mesma, é perceber, é conhecer a sua realidade interna, sem viver num mundo de ilusões, de fantasias e de desculpas e justificativas, tá? Agora, para a gente empreender uma jornada de autoconhecimento, existem 3 pré-requisitos. São 3 premissas, é o ponto de partida quando a gente quer falar numa jornada de autoconhecimento, tá? Então, são 3 premissas, 3 pontos de partida, 3 pré-requisitos para quem quer empreender uma jornada de autoconhecimento. Esses pré-requisitos são mindset, né? Mentalidade, crenças que a gente precisa ter sobre o autoconhecimento para a gente praticar os passos que eu vou dar mais à frente, os passos para começar o autoconhecimento. Então, a primeira crença que você precisa desenvolver a respeito do autoconhecimento é que autoconhecimento não dói, tá? Dizem por aí, muita gente fala, as comadres falam, as pessoas que não sabem o que estão falando, dizem que o autoconhecimento é um processo doloroso, que é difícil, que é angustiante, que faz sofrer, mas isso é mentira, gente, isso é um mito. O autoconhecimento, como diz o Augusto Cury, é sobre se encantar por si mesma, é sobre olhar para dentro de si e se encantar com tudo que você vê lá dentro. Por isso que é um processo leve, gostoso, apaixonante e libertador. É claro que às vezes você vai se deparar com coisas negativas. Você vai olhar para você mesma e vai ver coisas negativas. Vai ver, como eu disse, condutas inadequadas que você não gostaria de ter, hábitos indesejados que você tem. Mas é necessário olhar para essas coisas, para poder modificá-las,
para você saber onde, como você pode melhorar. Então, para isso, para olhar para essas coisas negativas e se propor a mudá-las, isso requer uma dose de coragem para você admitir que em algum momento do passado você fez escolhas erradas. Quando você começa um vício, por exemplo, quando você começa, vamos pegar aqui o cigarro, quando você começa a fumar, às vezes naquele momento você não enxerga que aquela decisão foi uma má escolha. Lá na frente, quando você descobre que fumar não é uma boa, não é uma coisa positiva, não é saudável, aí você precisa admitir que lá atrás, no passado, você fez uma má escolha. Uma escolha que não foi bem refletida, que não foi bem ponderada, às vezes foi na onda de outras pessoas, às vezes achou que ia dar conta de parar na hora que quisesse, mas não é assim, né? Então, a primeira crença que a gente precisa desenvolver a respeito do autoconhecimento é que, às vezes, ele é incômodo, porque você enxerga coisas negativas, mas ele não dói. Ele tem que ser um processo de encantamento, um processo leve e gostoso. Segunda crença que a gente precisa desenvolver a respeito do autoconhecimento, antes de começar a jornada dos passos que eu vou dar para vocês. O autoconhecimento é uma caminhada para a vida toda. Não tem um prazo para você começar o autoconhecimento e terminar. Igual quando você faz um curso, uma graduação. Meu curso vai durar 6 meses. Ou minha graduação vai durar 4 anos, 5 anos. Não, não é assim. Não tem um prazo determinado. Por quê? Porque você, eu, todo mundo, nós estamos em constante evolução o tempo todo. Então, a forma como você olha e encara os fatos da vida, a forma como você desenvolve seus gostos, suas aptidões, seus sonhos, isso vai mudando junto com você. À medida que você vai amadurecendo, mudando de ciclo de vida, você vai mudando as suas vontades, suas escolhas, suas necessidades. É óbvio, gente, que as necessidades de uma garota criança, de uma garota adolescente, não são as mesmas necessidades de uma mulher madura. Não são as mesmas necessidades de uma mulher adulta. Não são as mesmas necessidades de uma mulher que é mãe. Então, a gente vai mudando o tempo todo. Nós estamos em constante evolução. Por isso que o processo de autoconhecimento não é um processo estático. Ele é dinâmico. À medida que você vai mudando nos ciclos da vida, você tem que estar continuando com esse processo de autoconhecimento. Você é uma fonte inesgotável de descobertas e a sua vida é rica em oportunidades para você se encantar, se conhecer, se reconhecer e se apaixonar por si mesma. Já falei primeiro, a primeira crença é que o autoconhecimento não dói. A segunda crença é que o autoconhecimento é uma caminhada para a vida toda, não é estático, ele é dinâmico. E a terceira crença, que é a última premissa, o autoconhecimento é prático. Ele não é abstrato, uma coisa abstrata. Tem muitas pessoas que equivocadamente associam autoconhecimento a algo sobrenatural, a algo místico, ou pensa que para desenvolver o autoconhecimento você precisa fazer um retiro no chalé lá no alto da montanha, ficar longe de todo mundo, não falar com ninguém. E não é isso, gente. Olha, por favor, coloque os pés na realidade. Vamos ser realistas. Autoconhecimento não é isso. Autoconhecimento você busca no dia a dia, com as suas ações diárias. Desde o momento que você abre os olhos de manhã e começa a decidir o que você vai fazer primeiro, com quem você vai falar, o que você vai resolver, você já está empreendendo o seu autoconhecimento naquele dia. Então, por isso, ele é altamente prático. Ele acontece na prática. Ele não é uma coisa abstrata, uma coisa que fica na região do pensamento, das ideias, do planejamento. O autoconhecimento é uma postura de vida. É uma postura de estar presente, consciente e com crítica sobre si mesma. Uma crítica que eu quero dizer aqui, não no sentido daquela autocrítica exagerada. Crítica, aqui é a palavra que eu quero dizer sobre analisar a si mesmo. Acho que a palavra crítica nem caberia a si mesma. Seria você estar presente, consciente do que está acontecendo e disposta a analisar o que acontece no seu dia a dia, com as suas atitudes diante da vida, com a sua vida como ela está agora, né, sua vida atual. Então é isso que é o autoconhecimento. Então,
Para a gente empreender a jornada do autoconhecimento, nós precisamos primeiro desenvolver essas 3 crenças. Ou seja, as 3 crenças. Autoconhecimento não dói. Autoconhecimento é uma caminhada para a vida toda. E terceiro, o autoconhecimento é prático, tá bom? Então, gente, esses passos que eu vou dar para vocês, que são os passos iniciais para você empreender a jornada do autoconhecimento, eles são simples e eficazes. Mas eu faço um destaque aqui, que quando eu falo simples, não quer dizer que eles sejam simplórios. O simples é aquela ação que traz mudança para a sua vida, é a mudança ao seu alcance, é aquela ação que cabe na sua rotina, é aquela ação que é efetiva e pode ser feita por qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer ocasião. Agora, o simplório, o significado do simplório é outra coisa. O simplório seriam ações tolas, ações ingênuas, ações inconsequentes, ações crédulas, né? Que a pessoa faz sem saber por que está fazendo e na ingenuidade vai fazendo. Então, é isso que eu quero destacar. O simples é diferente do simplório. O simples, ele é efetivo, ele é eficaz porque ele funciona, tá? Não é nada complicado, não é nada elaborado, não é nada dispendioso, né? O autoconhecimento, gente, é essencial para o seu equilíbrio emocional. E ele não vem do dia para a noite. Não pense que você aqui está assistindo essa live sobre o autoconhecimento, que amanhã você já está com o autoconhecimento pronto. Não é isso não, gente. O autoconhecimento, ele é processual, ele é gradativo e ele é cumulativo. E, logicamente, demanda tempo e reflexão. Não é assim um passe de mágica, não é num estalar de dedos que você vai desenvolver o autoconhecimento. Infelizmente, gente, como eu trabalho na clínica com muitas mulheres, a gente vê que por falta de autoconhecimento, tem muitas mulheres desmotivadas com a vida, desorientadas, sabe? Sem saber para onde vão, sem saber quem são, o que querem. E com isso é uma situação em que elas ficam vulneráveis, então caem facilmente em relações tóxicas, relações às vezes amorosas, mas existem outras relações tóxicas sem ser amorosas também. Pode ser relacionamentos de amizade, pode ser um emprego que explora a pessoa e a pessoa se submete àquilo e não consegue sair daquele lugar. E aí essas mulheres nessa condição, sem autoconhecimento, nessa vulnerabilidade toda, elas acabam fazendo atividades que elas não gostariam de fazer e se sentem frustradas e permanentemente insatisfeitas com a vida que elas têm. Então, o autoconhecimento é fundamental, é essencial para você ter equilíbrio emocional, para você ter o seu protagonismo na vida, para você ter controle da sua vida, como eu disse, para você ser senhora do seu destino, né? Dona da sua vida e ter o controle da sua vida em suas mãos. Então, eu vou dar aqui para vocês 9 passos para empreender, para começar essa busca pelo autoconhecimento. É lógico que a jornada do autoconhecimento não se resume a esses 9 passos. Tem muitas outras coisas que podem promover o seu autoconhecimento. Agora eu vou dar os passos para o autoconhecimento. Eu sempre, antes das lives, eu sempre recomendo você trazer um caderninho de anotações, né, gente? Porque esse caderninho de anotações é o mapa da mina, é o mapa do tesouro. Você anotando essas práticas que eu dou para vocês em cada live, você tem ali um registro para depois você poder colocar aquilo em prática na sua vida, para você colocar em ação, tá? Então, acostume-se sempre a trazer um caderninho para a live, para você fazer as anotações dessas dicas que eu dou, essas estratégias, e hoje seria para anotar os passos do início da jornada do autoconhecimento. Então, o primeiro passo é se questionar, você ter uma mente questionadora de si mesma. Você procurar investigar o que me faz bem, do que eu gosto, quais são os meus desejos, o que me torna mais forte, o que me abastece, o que me nutre. E o contrário, o que me enfraquece, o que me suga energia. Quais são as minhas vontades, quais são os meus planos, quais são minhas metas. Enfim, tem centenas de perguntas que você pode fazer para você mesma sobre autoconhecimento nessa postura de investigação, de autoinvestigação. O autoconhecimento é um processo interno que vai te trazer muita clareza. Então, esteja atenta a si mesma. E se você estiver sempre alerta com aquilo que você está sentindo, com a emoção que está surgindo,
se você está gostando do que está acontecendo, ou se não está gostando, se está confortável, se não está confortável. Quando você se mantém alerta e atenta a isso, as influências externas não te afetarão tanto, porque você estará cheia de subsídios, de elementos e informações suas para fazer boas escolhas e tomar decisões mais conscientes, tá? Segundo passo nessa jornada do autoconhecimento, ter um tempo para si mesma. Escolha uma atividade que seja uma escolha sua, uma preferência sua, para você estar com você mesma. Pode ser relaxamento, pode ser leitura, pode ser praticar exercícios físicos, sair ao ar livre, ter contato com a natureza, sair com amigos, assistir uma série, um filme, fazer um chazinho e tomar aquele chazinho, curtindo ali o momento, o gostinho do chá, cuidar da sua saúde física, né? Tirar aquele momento para você se cuidar tanto externamente, da saúde externa como da saúde interna, etc, etc. Você é sua maior prioridade. Você é o seu maior negócio. Você é o seu próprio negócio. Então você não pode deixar o seu negócio no descaso, no segundo plano, senão você não prospera, tá? Então procure também, gente, ficar um tempo offline. Com o avanço da tecnologia, a gente tem visto isso muito, né? A tecnologia absorve muitas pessoas. Isso não é só com as mulheres que acontecem, não, com todo mundo. As pessoas estão, assim, muito reféns da tecnologia. Por exemplo, a pessoa sai do trabalho, terminou o horário de expediente, mas às vezes o trabalho não sai da pessoa, porque ela fica ali fora do horário de trabalho, respondendo mensagem, respondendo e-mail, atendendo ligações, dando instruções e solucionando problemas, quando ela deveria estar curtindo o seu horário. O horário fora do trabalho é um horário seu, da sua família. Você não estaria à disposição do trabalho. E é a tecnologia que faz a gente ficar refém dessas situações. Então procure um tempo offline para você estar presente, consciente com a sua família, ou com amigos, ou consigo mesma, tá? Lembre-se de estabelecer limites. Existem maneiras de estabelecer limites muito fáceis na tecnologia. Você não precisa colocar notificações no seu celular sobre tudo quanto é mensagem que você está recebendo, tudo quanto é e-mail que você está recebendo. Põe no silencioso, desliga a internet. Tem muitas maneiras de você colocar limites para essa situação. E lembre-se que estabelecer limites não é egoísmo, é amor próprio, é se colocar como prioridade. Mas é um processo demorado. Acho que demoramos nos libertar e, como diria Paulo Freire, conhecimento e autoconhecimento nos liberta. Exatamente, o autoconhecimento liberta, gente. A informação liberta e o autoconhecimento liberta. Prioridade. Você é sua maior prioridade. Então já falei 2 passos para a jornada do autoconhecimento. Se questionar e ter um tempo para si mesma. O terceiro passo agora. Ter a mente aberta para mudanças e novas experiências, tá? Não ficar com antolho, com aquela camisa de força, não ficar dentro de uma caixa, não ficar engessada. Por exemplo, pense aí, tem algo que você sempre quis fazer, ou ter, ou ser, mas você se privou disso por vergonha, por medo, por causa do julgamento de outras pessoas. Experimente fazer o que você sempre quis fazer, tipo, dá uns exemplos, viajar sozinha, mudar o visual, quem sabe, né, deixar de passar tinta no cabelo, cortar o cabelo, ou deixar o cabelo crescer, pôr uma tatuagem. Ontem esse fim de semana eu viajei com um grupo de amigos e na turma de amigas tinha uma amiga que tem um piercing no umbigo. É o sonho da vida dela ter um piercing no umbigo. Ela não anda de barriguinha de fora, mostrando a barriguinha para todo mundo poder ver o piercing, não. Ela é uma pessoa até muito discreta, se veste assim de maneira muito reservada, mas ela estava até comentando isso ontem. Ela quis pôr o piercing para agradar a ela, e não para ficar exibindo e para atender a desejos e demandas de outras pessoas. Então, aquilo que você sempre quis fazer e que está ao seu alcance fazer, que você teve medo de fazer, ou não teve coragem, ou teve vergonha, experimente fazer, experimente abrir a sua mente e fazer, ou ser, ou ter aquilo que você sempre quis ter, né?
Saia da sua zona de conforto e esteja aberta ao novo, à novidade, para exatamente você experimentar, você saber se aquilo te agrada ou não e saber lidar com as mudanças. Se aquilo te agrada, você mantém na sua vida, permanece. Agora, se aquilo não te agrada, você descarta, você não adota na sua vida, não abraça, não adere, né? Então, procure ver as questões da vida com novas lentes. Abandone as velhas lentes dos conceitos antigos, dos condicionamentos, dos tem que, né, que a gente escuta a vida inteira, tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer assim, tem que ser assado, tem que deixar isso, tem que fazer do outro jeito. Abandone esses tem que, procure novas lentes para olhar a realidade, para você então com isso demolir esses velhos conceitos e poder abraçar conceitos novos e diferentes até você encontrar aqueles conceitos, aquelas posturas, aquelas ações que são mais adequadas a você, ao seu momento de vida, ao ciclo que você está passando agora. Você está nele agora. Agora, também um destaque que eu quero dar aqui. Quando eu falo para você se abrir para o novo e olhar com nova lente e ouvir a opinião dos outros e avaliar se aquilo é coerente para você ou não, isso não significa ser Maria vai com as outras, nem significa que você não tem personalidade. Mudar de postura pode ser sinal de evolução e de maturidade. Você admitir que fez escolhas erradas ou que deixou de fazer o que você gostaria de fazer e que agora então você vai fazer, então é um sinal de amadurecimento, de evolução, de avanço. Você não está mais no mesmo lugar em que você permanecia, você avançou, você deu um passo à frente, tá? Quarto passo para empreender a jornada do autoconhecimento. Aprender a dizer não. Muitas vezes por medo de ficar sozinha, por medo de julgamento das outras pessoas ou para agradar as outras pessoas, muitas mulheres não conseguem dizer não. E com isso elas acabam reprimindo a sua própria personalidade, as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos, os seus interesses e acabam abrindo mão de ser quem ela é de verdade. Ser bondosa, gente, é uma qualidade. Ser solidária, ser cuidadora é uma virtude, é uma qualidade. Mas desde que isso não anule os seus desejos, suas vontades, suas necessidades, desde que isso não lhe prejudique. A partir do momento em que você está dizendo sim para as outras pessoas e atendendo todo mundo, cuidando de todo mundo, sendo solidário com todo mundo, mas dizendo não para você mesma, quando você diz sim para o outro, muitas vezes você está dizendo não para você mesma. Então, isso acaba te prejudicando, isso acaba te gerando sobrecarga, estresse, às vezes depressão, ansiedade, agitação e muitas outras coisas incômodas. Um não, quando você diz um não para o outro, você pode, na verdade, estar dizendo um grande sim para você. E às vezes a gente tem essa dificuldade de dizer sim para nós. Nós somos muito prontas a dizer sim para os outros, mas muito resistentes a dizer sim para nós, né? Quando então você está sempre dizendo sim para os outros e não para você, você está sujeito a desenvolver ansiedade, estresse, depressão, diminuir a sua qualidade de vida, enfim, uma série de desajustes emocionais que vão te cobrar um preço aí mais tarde, gente. A conta chega, hein? Uma hora a conta chega. Eu já até fiz uma postagem aí, que tem maneiras da gente começar a ter uma conversa difícil, escolhendo palavras mais apropriadas, né? Não tacando pedras na outra pessoa com quem a gente está conversando. E para dizer não também existem maneiras de você dizer não de forma delicada, de forma firme e de forma assertiva, de forma que a pessoa te respeite e não venha insistir com você para você dizer sim o tempo todo, tá? Mas isso é um processo também, tá, gente? Não é da noite para o dia. A gente tem que aprender a dizer não. A gente começa nas pequenas coisas, nas situações em que a gente sente mais segurança e mais conforto, e depois vai ampliando aquilo para situações maiores, para situações mais complexas, que envolvem mais pessoas, etc. Por isso, tem que praticar, tá? Então, já dei 4 passos aqui da jornada do autoconhecimento. O 5º passo é você ter um caderno do autoconhecimento.
Esse caderno do autoconhecimento é diferente do caderninho que eu falei aqui de anotações sobre as lives. No caderno do autoconhecimento, você vai fazer ali anotar suas ideias, seus pensamentos, seus questionamentos, essas perguntas todas que eu falei que você pode fazer a respeito de si mesma. Você pode fazer uma página para cada pergunta dessa. Quem eu sou? Numa página. O que eu gosto? Noutra página. O que me fortalece, o que me abastece, o que me nutre? Noutra página. Aí você vai escrevendo uma lista de coisas. O que me suga energia? O que tira minha paz? O que me enfraquece? Faz ali uma lista de coisas. Isso aí, gente, é um... Como é que eu falo? É um dossiê que você tem sobre você mesmo. É um almoxarifado emocional riquíssimo que você tem. Você pode ir colecionando a respeito de você mesma. Faça listas das suas qualidades. Pega uma página do caderno e põe minhas qualidades e vai ali fazendo listas. Pegue outra página e coloca lá minhas fragilidades, meus pontos fracos e vai colocando ali. Minhas conquistas, noutra página, minhas conquistas. Você põe ali tudo que você conquistou, tudo que você aprendeu. Noutra página, você divide a página no meio e põe duas colunas. Você põe erros de um lado, aí você faz uma lista dos erros que você cometeu. E na outra coluna do lado você põe assim, aprendizados. Você escreve na frente do erro o que foi que você aprendeu com aquele erro. Olha, gente, isso é um registro fantástico que você tem de você mesma. E você vai fazendo esse registro pouco a pouco, à medida que o tempo vai passando. E você... tempos depois, você pode reler aquilo, rever coisas que você já solucionou, mudanças que você já fez na sua vida. Enfim, escrever, gente, escrever é terapêutico. Escrever é empoderador, porque organiza as nossas ideias, organiza nossos pensamentos, conecta você com seu subconsciente e pode trazer à tona respostas que estavam ocultas. Né? Cutuca lá no subconsciente, de forma que as respostas sobem para a tona, sobem para a superfície, e então respostas que estavam ocultas podem surgir a partir desse exercício da escrita. E o que eu recomendo é escrever à mão mesmo, tá? Como a gente fazia nos velhos tempos. Porque quando você escreve à mão, você ativa no cérebro as áreas ligadas à criatividade, à mente resolutiva de problemas, e isso, como consequência, vai fortalecer a fixação e a sua aprendizagem, aquilo que você vai fixar melhor aquilo que você está investigando sobre você mesma, escrevendo, registrando, relendo, refazendo, reformulando, né? Eu tenho alunas aqui que fizeram os grupos comigo de autoconhecimento, que já preencheram mais de um caderno, já está no terceiro caderno de autoconhecimento, que vai escrevendo, vai modificando as coisas, vai às vezes até arrancando página, não, isso aqui não faz mais sentido para mim, vou arrancar essa página e vou rasgar, e vou reescrever ela lá na frente de uma outra forma. Então, assim, é dinâmico, a coisa é dinâmica e vai mudando, então isso é muito útil para você ter um dossiê, um arquivo pessoal, é confidencial, não é um caderno que você vai deixar na mão de todo mundo, né, gente? Isso é uma coisa particular, são informações particulares suas. Você concorda que isso tem que ser uma coisa privativa, particular? Esse caderninho tem que ser algo particular, privado. Nenhuma outra pessoa precisa ter conhecimento, né? Ficar lendo o seu caderninho, tá? É uma coisa muito íntima, né? Muito pessoal. Sexta conduta. Sexto passo para você empreender a jornada do autoconhecimento. Praticar a autoescuta. Se você tem os ouvidos abertos para a opinião alheia, se a opinião dos outros pesa mais do que a sua, isso é prejudicial para você e bloqueia o seu autoconhecimento. Os seus ouvidos têm que estar bem abertos para escutar a si mesma. Escute-se, pergunte-se constantemente se é isso que você quer, se é esse caminho que você quer seguir, ou se você está fazendo isso só para agradar a outras pessoas. Pergunte-se se as escolhas que você está fazendo são escolhas que vão te nutrir, que vão te abastecer, que vão te jogar para cima, vão te dar alegria, felicidade, realização, ou se você está fazendo isso para alegria, felicidade e realização de outras pessoas. Então isso é também um processo permanente, esse processo de autoescuta é diário, é permanente. E às vezes, na correria do dia a dia, você não tem tempo de ficar parando toda hora para fazer essa autoescuta.
Mas você pode fazer isso no final do dia, tipo fazer uma avaliação de como foi o seu dia. Então, nessa hora, momentos de silêncio e recolhimento, de quietude, de reflexão, são formas poderosas de se ouvir, acessar a sua intuição e se conectar com quem você é de verdade. Tá? Sétimo passo para empreender a jornada do autoconhecimento. Praticar a meditação. Eu sempre recomendo isso aqui, porque a meditação é um exercício de autoconhecimento espetacular. Ao meditar, você tira o foco do exterior, você tira o foco do que está acontecendo lá fora e fica mais concentrada em si mesma, no seu corpo, na sua respiração, no relaxamento. Então, isso promove um aumento da clareza da sua mente, isso traz mais clareza para a sua mente, traz uma limpeza mental, ativa, aguça a sua criatividade e também desenvolve a sua intuição. Eu sei que meditar não é, para quem não tem prática, não é fácil de meditar. Você começa a meditar e seus pensamentos viajam para outro lugar, aí você tem que tentar retornar, mas é só praticando que você consegue melhorar a prática da meditação. E se você não consegue meditar sozinha, já falei isso aqui em outras lives também, escolha uma meditação guiada, onde tem uma voz ali calma, serena e tranquila, te conduzindo nos processos, nos passos que você tem que dar para entrar na meditação, o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, como você tem que respirar, como você tem que relaxar. E existe aí na internet, gente, muitos aplicativos cheios de meditação guiada, gratuitos. Existem muitos aplicativos aí de meditação que são gratuitos. Você pode colocar no seu celular e até mudar, de vez em quando mudar de aplicativo, experimentar uma outra linha de meditação, porque eles têm linhas diferentes. Até você adquirir prática e conseguir fazer isso sozinho, tá? Oitavo passo para você empreender a jornada do autoconhecimento é buscar ajuda profissional. Olha, gente, a rotina das mulheres está frenética. Está assim uma roda viva, uma coisa, uma loucura. E isso vem produzindo cada vez mais mulheres desajustadas, mulheres ansiosas, mulheres neuróticas, mulheres insatisfeitas e frustradas, tá? Então, a psicoterapia pode prevenir esse quadro que eu estou relatando para vocês, amenizar esses sintomas todos e pode também oferecer orientações e reflexões úteis sobre si mesma. A psicoterapia também é um exercício de autoconhecimento. Além de, junto com a psicoterapeuta, você descobrir maneiras e estratégias eficazes para lidar melhor com as pressões da vida do dia a dia, tá? Então, não resista, não hesite em buscar ajuda profissional se você perceber que você não está conseguindo dar conta de tudo sozinha, que você está, né, nessa vida frenética, nessa roda viva, e está sentindo todos esses sintomas que eu falei, ansiedade, desajustamento emocional, descontrole, falta de controle emocional, está chorando à toa por qualquer coisa, não consegue sair do lugar, conflitos. Tem muitas coisas que a psicoterapia pode ajudar você a resolver. E o nono passo para você empreender a jornada do autoconhecimento é praticar a gratidão. Olha, geralmente é assim. Quando a gente está no meio do turbilhão de problemas, de dificuldades, quando a gente está no meio do furacão, na crise, é muito difícil a gente reparar e perceber as coisas boas que nos acontecem mesmo no meio daquele furacão todo, né? Agora, se você tiver calma e reflexão, se você tiver uma atitude de gratidão, é possível você perceber as dádivas que a vida te entrega, mesmo no meio do furacão, né? Do ciclone, da ventania. Habitue-se também a anotar todo dia coisas positivas que aconteceram com você naquele dia. Tipo assim, três coisas por dia, 3 coisas boas que aconteceram com você naquele dia. Isso você pode anotar no caderno do autoconhecimento também, porque isso é autoconhecimento. Você colocar o óculos da gratidão e olhar para o seu dia com um olhar positivo, com um olhar otimista, né? Eu tive um dia muito difícil, muito penoso, de muito trabalho, de muito cansaço, de muito problema, mas alguma coisa positiva, alguma coisa boa aconteceu hoje.
Nem que seja assim, eu acordei de manhã, abri os olhos, estou respirando, pronto, já é uma dádiva, já é uma bênção, isso vale mais do que milhões. Então anote-se a fazer, habitue-se a fazer essas anotações, mesmo as coisas mais simples, que para você parecem assim banais e comuns, habitue-se a agradecer por essas coisas, habitue-se a anotar e a reparar nessas coisas, porque o sentimento, a prática da gratidão vai promover em você maior positividade, maior confiança, porque vai tirar o seu foco daquilo que é negativo, daquilo que está faltando para você, daquilo que não deu certo, daquilo que você não tem, daquilo que você não fez, daquilo que você não é, e vai colocar o foco naquilo de bom que teve, naquilo que você fez, naquilo que você conquistou, naquilo que você conseguiu. Então, a prática da gratidão é puro autoconhecimento. Você estar sempre com essa postura de gratidão. É uma postura, um jeito de olhar a vida, né? É um óculos para olhar a vida com gratidão. Então é isso, gente. Os passos que eu queria dar para vocês a respeito da jornada do auto, para você começar a empreender o autoconhecimento. Conquistar o autoconhecimento, em primeiro momento, assim, pode parecer difícil, complexo, né? Mas, apesar de demandar tempo e reflexão, é possível você se organizar e colocar esses passos aí que eu dei para vocês em prática. Por isso que eu falei para você anotar no caderninho, para depois você consultar e ir fazendo um checklist, vai ticando aquilo que você já está colocando em prática e às vezes até destacando com uma canetinha de marca-texto aquilo que você não está conseguindo pôr em prática ainda, mas que você precisa investir naquilo para colocar em prática. O resultado, gente, é ótimo. Você vai ver que o resultado que você vai conseguir fazendo essa jornada do autoconhecimento é uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, é você se tornar protagonista da sua vida, como eu disse, senhora do seu destino, né, tem o controle, as rédeas da sua vida nas suas mãos.